Vida de São Bento, por São Gregório Magno. Capítulo 1. Reparação do crivo quebrado. Deixando, pois, as humanidades, resolveu procurar um lugar ermo, seguido apenas pela aia, que o amava com ternura. Chegaram assim a certa localidade chamada Enfide, onde, entretidos pela caridade de muitos homens de virtude, ficaram morando junto à igreja de São Pedro Apóstolo. Um dia, a ama pediu às vizinhas que lhe emprestassem um crivo para limpar o trigo. Tendo, porém, deixado descuidadamente sobre a mesa, o crivo caiu e se quebrou, ficando partido em 2 pedaços. Logo que voltou e o encontrou nesse estado, a mulher começou a chorar muito, aflita por ver quebrada a vasilha que tomara de empréstimo. Quando, porém, o piedoso e bondoso jovem Bento encontrou a ama chorando, compadecido da sua dor, pegou os 2 cacos do vaso e, levando-os consigo, entregou-se à oração com lágrimas. Quando se ergueu da oração, viu junto de si o crivo de tal forma íntegro que nenhum vestígio se podia descobrir da fratura. Então, pronta e carinhosamente, consolou a ama, devolvendo-lhe são o vaso que levara em cacos. Este fato passou ao conhecimento de todos os habitantes do lugar e foi tido em tanta admiração que penduraram à porta da igreja o crivo restaurado, a fim de que os contemporâneos e pósteros todos ficassem sabendo em que grau de perfeição o jovem Bento principiara a graça da vida monástica. A vasilha ficou por muitos anos exposta aos olhares de todos, pendendo à porta da igreja até estes tempos dos lombardos. Bento, porém, mais apetecendo os maus tratos que os louvores do mundo, e preferindo fatigar-se de trabalhos por Deus a ser alçado pelos favores desta vida, fugiu ocultamente da ama e foi dar a um retiro deserto num lugar distante de Roma, cerca de 40 milhas. Aí brota uma água fresca e transparente que, correndo com abundância, primeiro forma um lago, do qual deriva, afinal, um rio. Quando para ali se encaminhava em fuga, encontrou certo monge de nome Romano, que lhe perguntou aonde ia. Ciente do seu desejo, não só guardou o segredo, mas ainda lhe prestou ajuda e deu o hábito do monacato, servindo no que podia. Chegando a tal lugar, o homem de Deus recolheu-se à apertadíssima gruta, onde morou 3 anos, ignorado de todos, excetuado o monge Romano. Este último vivia no mosteiro próximo, sob a regra do abade, a cujo olhar piedosamente furtava algumas horas para levar a Bento, em determinados dias, a parte de pão que conseguira subtrair ao próprio consumo. Não havia caminho do mosteiro de Romano à gruta, por causa de alto rochedo que em cima da gruta fazia saliência, mas Romano, do alto dessa pedra, costumava fazer descer o pão pendurado a uma corda comprida, a que prendera uma campainha, para que o homem de Deus, ao ouvir-lhe o toque, soubesse que era hora de baixar o alimento e saísse a tomá-lo. Um dia, porém, um antigo inimigo, invejando a caridade de um e a refeição do outro, quando viu descer o pão, jogou uma pedra e quebrou a campainha. Romano, não obstante, não desistiu de prestar por meios aptos o seu serviço. No entanto, Deus Todo-Poderoso queria, de um lado, descansar Romano do trabalho e, do outro lado, exibir aos homens, para exemplo, a vida de Bento, a fim de que brilhasse como lâmpada sob o candelabro, iluminando todos os que estão na casa. Por isto, o Senhor dignou-se de aparecer a certo presbítero que morava longe e acabava de preparar, no dia de Páscoa, a própria refeição, e disse-lhe:
Prepara as delícias para o teu próprio gozo, enquanto meu servo em tal lugar é atormentado pela fome. O sacerdote levantou-se imediatamente e no próprio dia da solenidade de Páscoa, com os alimentos que para si preparara, saiu na direção indicada, procurando o homem de Deus através dos montes escarpados, pelos vales e fossas do terreno, até que o achou escondido na gruta. Depois de rezarem, assentaram-se bendizendo a Deus Todo-Poderoso. Após suaves colóquios sobre a vida eterna, o recém-vindo disse estas palavras: Eia, tomemos alimento, porque hoje é Páscoa. Respondeu-lhe o homem de Deus: Sei que é Páscoa, pois mereci a graça de te ver. Morando longe dos homens, Bento ignorava que a solenidade pascal era naquele dia, mas o venerável presbítero, de novo, lhe asseverou: Em verdade, hoje é Páscoa, o dia da ressurreição do Senhor. De modo nenhum te fica bem jejuar, pois aqui fui mandado justamente para que juntos partilhemos as dádivas de Deus Todo-Poderoso. Louvando, pois, o Senhor, tomaram alimento e, fim da refeição e o colóquio, voltou o padre para a sua igreja. Por esse mesmo tempo, alguns pastores o encontraram escondido na caverna, vendo entre arbustos, vestido de peles, julgaram a princípio que fosse um animal selvagem, mas quando ficaram conhecendo o servo de Deus, muitos se converteram da sua mente animal para a graça de uma vida piedosa. Assim, o nome de Bento tornou-se conhecido pelos arredores. Já desde então, Bento começou a ser visitado por muitos, que, trazendo-lhe a refeição para o corpo, levavam em troca nos corações o alimento de vida que procedia dos lábios do santo.